Saudações, meus caros. Então, conteúdo novo, vídeo novo. Esse vídeo então é para a gente falar do nosso conteúdo sobre o Egito Antigo, uma das primeiras civilizações da história da humanidade. Surgiu há mais de 5.000 anos atrás, por volta do ano 3.200 a.C. E assim como a Mesopotâmia, outra civilização bastante antiga da história da humanidade, foi um povo bastante dependente dos rios. Bom, essa aqui é uma revisão, uma visão geral sobre o Egito Antigo. A gente não vai entrar em nenhum detalhe sobre a história deles e nenhuma característica específica. A gente só vai trazer alguns traços gerais, algumas características principais desse povo, para depois nós nos aprofundarmos em algumas questões. Então, primeira coisa, localização. Então, o Egito surge no nordeste da África, nas margens do rio Nilo. Então, aqui está a localização do atual país do Egito. E é por aqui que também a civilização antiga do Egito vai se desenvolver. Outra característica, eu diria que é a característica fundamental do Egito, a questão do rio Nilo. Então, o Egito cresce nas margens do Nilo não é por acaso. Como a gente viu no conteúdo sobre pré-história, as primeiras cidades vão surgir próximas aos rios, dependendo dos rios, por causa das plantações. Então, a organização da sociedade, a divisão do trabalho, no começo ela é muito voltada para a necessidade de irrigação, do cuidado das plantações, que são possíveis apenas com essa fonte abundante de água. Então, o Egito vai ser uma peça, vai ser conhecida até por muitos historiadores como a dádiva do Nilo, presente do Nilo. O Nilo vai ser importante não só para a irrigação, mas também vai ser responsável indiretamente pela fertilidade do solo, toda a união entre as pessoas, entre as cidades, na margem desse longo rio, ao longo de todo o curso dele, vai ser um facilitador de transporte, por exemplo, e vai ser um elemento de unificação de um estado, de um reino que vai ser conhecido também, e essa é outra característica importante do Egito, pela sua organização política e cultural assim muito marcante e prolongada na antiguidade. Foi um império que durou mais ou menos 3.000 anos. Então, entre esses povos da antiguidade, assim, a tradição do Egito é uma das mais duradouras. Bom, prosseguindo. Então, essa é uma imagem do Nilo atual. Até hoje, o rio Nilo é super importante, como eu falei, a questão do transporte, como dá para ver aqui pelos barcos. Para pescaria, também para a plantação, a gente pode ver aqui que, apesar de ser uma área de clima árido, na volta do rio Nilo a gente tem uma vegetação considerável. Aqui é um mapa do Egito Antigo para vocês perceberem o quanto essas construções importantes, o desenvolvimento do Egito, se dá nas margens aqui do Nilo. As cidades todas, praticamente, elas são na margem do rio, templos importantes são na margem do rio, as pirâmides até vão estar nessa proximidade. Bom, a região do Egito ela é dividida em duas partes. Esse Baixo Egito, aqui em cima, que é onde nasce o rio Nilo, e o Alto Egito, a partir de Tebas, aqui mais ou menos para baixo, seria o Alto Egito, que é essa região que é a região final do rio Nilo. Essa é uma figura que eu peguei para representar essa importância do rio para as plantações. Na esquerda, aqui, vocês podem ver uma imagem produzida por computação que tentaria representar essas primeiras formas de sistema de irrigação das plantações. Era um sistema que, para facilitar
a retirada de água do rio aqui para irrigar as plantações ali com facilidade. E aqui na direita a gente vê uma representação egípcia, um desenho mesmo, desse sistema. Então, isso já mostra o quanto a divisão do trabalho, a organização, a criatividade e a engenharia dos egípcios, ela já se desenvolve para essa parte da agricultura. Então, o Rio Nilo ele vai trazer esses desafios e vai ser também, enfim, uma das fontes que vai incentivar o crescimento, a organização do Egito. Bom, aqui a gente entra um pouco na questão política que está ligada àquela divisão territorial do Egito. No começo, como está nesse mapa aqui, aqui em cima a gente tinha um conjunto dessas cidades aqui que formavam o Baixo Egito e essas cidades aqui de baixo que formavam o Alto Egito. Depois de algum tempo, de alguns conflitos, de algumas questões políticas, essas duas partes acabam se juntando. Isso é representado na história do Egito pelas coroas dos faraós. Essa branca aqui representaria a coroa do Alto Egito, do representante das cidades do Alto Egito. Essa vermelha do representante das cidades do Baixo Egito. E quando o Egito é unificado, nós temos essa coroa única aqui, que é uma junção, uma fusão das duas coroas, para representar essa unificação das cidades na volta do Rio Nilo. Então, algumas características importantes da economia e da sociedade do Egito. Bom, primeira coisa, a agricultura era o ponto fundamental. Como eles eram muito ligados ao Rio Nilo, e o Nilo, as margens do rio produziam uma terra extremamente fértil, que o rio tinha ciclos de cheia e de baixa. Então, quando o rio estava cheio, era impossível plantar ali. Mas quando ele baixava, aquele solo encharcado era extremamente fértil. Então, o Egito acaba crescendo bastante por causa da agricultura. Não só na sua própria organização, mas mesmo no comércio com outras regiões, com os gregos, por exemplo, a agricultura, a produção e comercialização de trigo são pontos fundamentais. Além disso, com o tempo a gente vai ter um crescimento do artesanato, a produção de joias, produção de produtos domésticos, de armas com ferreiros, enfim. Essas cidades vão se desenvolvendo, vão encontrando minas de metais nas suas proximidades. E o Império Egípcio, o Reino Egípcio, vai crescendo e se desenvolvendo. Isso vai levar também a um crescimento comercial. O Egito era super importante, super conhecido ali nessa região do norte da África, na região das margens do Mar Mediterrâneo, fazendo comércio com romanos, com gregos, com cidades da Mesopotâmia, enfim. Então o Egito vai ser um ponto comercial super importante ao longo da sua história. Outra característica importante do Egito, essas terras, enfim, esses pontos de riqueza natural do Egito, eles eram controlados pelo faraó. Diferente de alguns outros povos da antiguidade, o Egito era extremamente centralizado, e centralizado na figura do faraó. Em alguns momentos da história do Egito, o faraó era considerado um deus. Em outros momentos ele era considerado um representante, um enviado dos deuses, enfim. Mas o faraó sempre vai ter essa questão de divindade. Ele vai ser a figura política e religiosa central do Egito. Por isso que a gente pode dizer que o Egito é uma monarquia, ou seja, o poder está concentrado na mão de uma pessoa, monarquia, e é uma monarquia teocrática. Teocrática por quê? Porque esse rei, esse faraó, ele tem o poder ligado à religião, tem o poder considerado pelos seus seguidores como poder divino. Fora isso, é importante lembrar assim, que os egípcios vão ser responsáveis já mais ou menos no começo da sua história por esse processo de unificação
de um território bastante grande. Então, diferente dos gregos, em que as suas cidades não tiveram, na grande maioria da sua história, não tiveram um governo unificado. Na Mesopotâmia, no começo, também não tinha um governo unificado. No Egito, a gente vai ter essa característica muito cedo. O faraó vai acabar unificando essas cidades, esses territórios na margem do Nilo, e a partir dali o Egito vai continuar com essa característica. Bom, sobre a sociedade dos egípcios, então, a gente tem esse modelo aqui que é conhecido como pirâmide social. E por que tem esse nome? Bom, o formato da pirâmide não é porque a gente tem pirâmides no Egito, mas é porque quando a gente fala da sociedade no Egito, quando a gente vai fazer essa representação, a parte mais importante está aqui no topo. Então, o grau de importância, de poder na sociedade no Egito, tem essa hierarquia de cima para baixo. Mas a gente não tem só esse motivo para ter o formato dessa pirâmide. É uma pirâmide porque o topo aqui é a parte mais alta, mais importante, mas também tem a menor área dentro dessa estrutura. Então, à medida que esses grupos sociais aqui vão diminuindo de poder, eles também têm uma quantidade maior na sociedade. Um exemplo simples. Bom, o faraó a gente tem um só, ele está no topo da pirâmide aqui, esse espaço menor. E escravos a gente tem em grande quantidade nessa sociedade, por isso que eles estão na base, na parte mais baixa da pirâmide, que é onde estão as pessoas em maior quantidade ou numa quantidade grande nessa sociedade e que tem menos poder. Bom, eu não vou entrar nessa questão específica sobre a escravidão no Egito, mas só para esclarecer essa questão aqui, a população de escravos no Egito ela varia bastante. A gente vai ter escravos ao longo de toda a história do Egito, mas o número e a importância, a participação desse grupo de escravos nessa sociedade vai variar bastante, vai variar ao longo do tempo. Então, enfim, a gente tem o faraó aqui no topo, ele é o enviado dos deuses, ele tem o poder máximo, ele é considerado o deus em alguns momentos, ele tem a última palavra, ele é o administrador, ele é o dono de tudo. Logo abaixo dele, a gente tem nobres e sacerdotes que a gente poderia considerar assim a família do faraó, as pessoas mais próximas dele, conselheiros dele, e os sacerdotes, ou seja, as pessoas responsáveis pelos rituais, pelas ações religiosas no Egito, quem administra a religião no Egito. Esses sacerdotes então vão ter um grande poder, uma grande importância dentro dessa sociedade. Na sequência, nós temos os soldados que são, na verdade, assim, o exército, né? Um soldado raso, um guarda, não vai ter tanta relevância assim. Mas quando a gente fala do exército, pensem assim nos comandantes da defesa e também os responsáveis pelo crescimento, pela expansão do Egito. Então, para que um reino expanda o seu território, vão ter negociações, mas também vão ter guerras. E também para se defender de, enfim, rivais, povos vizinhos, enfim, com os quais o Egito vai entrar em atrito, os mesopotâmicos em alguns momentos, os romanos lá no final da história do Egito, os núbios no sul do Egito. Então, o exército é uma peça fundamental tanto para a defesa quanto para a expansão do reino. Na sequência, nós temos os escribas. Escribas que vêm de escrever. Então, os escribas são os responsáveis pela organização das leis da sociedade. Então, os egípcios, junto com os mesopotâmicos, vão ser dos primeiros povos a desenvolver um sistema de escrita. O sistema de escrita dos egípcios é bem peculiar, a gente pode falar sobre isso em outros momentos. Mas eles desenvolvem um sistema de escrita e ele já é bastante usado
para a organização política, para a elaboração de leis, e os egípcios também tinham o costume de escrever a história dos seus faraós nas tumbas e em palácios, enfim. Então esses escribas que controlavam a escrita tinham um poder bem grande nessas sociedades. Na sequência, nós temos grupo de comerciantes, tanto pequenos quanto grandes comerciantes vão ter uma importância bastante grande, porque, enfim, são pessoas que vão ter um poder econômico considerável na região. Na sequência, nós temos os artesãos, que também conseguem uma certa independência na sua fonte de renda, na sua fonte de sobrevivência. Logo abaixo, nós temos os camponeses, que é o pessoal que vai trabalhar duro nas plantações. São os egípcios menos privilegiados, são os egípcios que vão ter que trabalhar tanto para a sua sobrevivência quanto trabalhar nas terras de produção dos faraós. Então, e mesmo na construção das pirâmides. Às vezes a gente tem alguns meios, alguns livros até que falam que os escravos teriam construído as pirâmides, mas egípcios participavam dessa construção. Então os camponeses, sim, eles trabalhavam em construções públicas, trabalhavam nas plantações públicas, além de trabalhar na sua própria sobrevivência. E logo abaixo nós temos os escravos que, como em qualquer sociedade, são excluídos, não têm direitos, não têm nenhum poder social nesse meio. Certo? Então aqui nós temos algumas imagens que ilustram dos próprios egípcios, que, enfim, essa questão da arte do cotidiano era bastante comum em palácios, em papiros, em templos, cenas do cotidiano. Então aqui nós temos uma cena comercial, pessoal na colheita aqui, pessoal lidando com as suas plantações, pessoas observando, vigiando, cuidando. Aqui é a mesma coisa. Colheita, plantação, organização deles aqui, trabalho em grupo, uso de animais para o cuidado da terra. Então, começando a falar sobre essa que é uma das partes mais conhecidas em filmes e em produtos culturais sobre o Egito, que é a religião, né? Então, quais são as características essenciais da religião egípcia? Primeiro, politeísmo. O que quer dizer politeísta? Quer dizer um povo, uma pessoa que acredita em vários deuses. Poli vem de vários e Theos, teístas aqui vem de Theos, que significa Deus. Então, a religião egípcia é uma religião que acredita em vários deuses. Esses deuses têm uma peculiaridade em relação a outros povos politeístas também, que é essa palavrinha estranha aqui, esse zoantropomorfismo, ou seja, eles tinham a forma, aqui esse morfos, a forma deles, era uma mistura de antropos, homem, e zoo, animais, ou seja, esses deuses tinham uma forma misturada entre animais e homens. Então, o mais comum é o corpo de homem e cabeça de algum animal, mas às vezes tem asas junto. Então, é uma mistura de forma. Esses animais que vão aparecer em partes desses deuses, geralmente eles têm um papel importante para essa sociedade, ou são até animais considerados sagrados, ligados também à religião dos egípcios. Mas a característica, assim, uma das mais famosas da religião egípcia é a crença nessa vida após a morte, que é basicamente o que explica a ideia da mumificação. Por que mumificar um corpo? Por que mumificar um faraó? Para ele voltar à vida. Então tu vai mumificar um nobre, uma pessoa importante, enfim, esse processo de mumificação era por quê? Para que aquela pessoa voltasse à vida.
Então eles acreditavam que aquela pessoa voltaria à vida naquele mesmo corpo, por isso preservá-lo. Então, enfim, o processo de mumificação era extremamente complexo. É um processo que mostra o conhecimento científico até dos egípcios em relação à anatomia, ao corpo humano e aos processos de conservação, porque essas múmias desenvolvidas pelos egípcios existem até hoje, né, em museus até hoje. Então era um processo realmente eficaz para a conservação da casca desses corpos, né? E outra característica importante é que esses sacerdotes, dentro da religião egípcia, eles serviam como um contato entre os deuses e os homens. Então, a partir de uma série de rituais, de sinais, eles acreditavam que esses sacerdotes poderiam entender o que os deuses queriam que a sociedade egípcia fizesse. Até daí que vem a importância tão grande dos sacerdotes dentro dessa sociedade. Então aqui a gente vai ver algumas imagens sobre alguns deuses importantes. Aqui a gente tem Anubis, que é o guardião dos mortos, num processo bastante conhecido, que é a pesagem do coração. Existe esse mito dentro da religião egípcia de que quando a pessoa morre, o seu corpo passaria pelo processo de mumificação, mas para que a alma pudesse voltar, o coração dessa pessoa seria pesado numa balança, como o Anubis está fazendo ali, e o coração dele teria que ser mais leve do que uma pena. Esse coração leve, sem pecados, seria um sinal de que a pessoa seria digna de voltar à vida em algum momento. Sobre essa questão da mumificação, na verdade, o principal deus relacionado a isso é Osíris. Esse senhor aqui foi o deus mumificado. É um dos principais mitos do Egito. Existiam dois deuses irmãos, deuses maiores, Osíris e Set, que estavam em conflito constante. Set então acaba matando seu irmão e cortando ele, espalhando os pedaços dele em várias regiões do Egito. Ísis, a mulher de Osíris, acaba juntando todos esses pedaços, faz um ritual mágico e ressuscita Osíris. Então Osíris é o deus dos mortos. Um dos principais deuses do Egito é um deus ligado à morte. Não bem à morte, mas à morte, ao ciclo morte e vida. Porque ele teria sido o deus que mostrou, que trouxe o segredo da ressurreição para os egípcios. Por isso ele é tão importante. Ísis é uma deusa ligada a rituais mágicos, a questões de rituais, justamente porque é ela que teria esse conhecimento do processo de mumificação. Então ela é uma deusa conhecida no Egito pela questão de poderes mágicos, de magia. E esse é Set, o deus do caos e da guerra. E foi ele que matou seu irmãozinho nessa história. Bom, pessoal, então eu passei aqui para vocês uma visão bem geral, bem por cima sobre o Egito, para que vocês saibam as principais características desse povo. Muita coisa sobre a escrita, sobre alguns eventos importantes da história do Egito, eu deixei para trás, porque nesse momento o que me importa mais é que vocês possam saber, olha, pelo menos o que é o Egito. Futuramente a gente vai ver algumas dessas características de uma forma mais aprofundada. Mas, por enquanto é isso então. Bom estudo para vocês. Abraço.